O vídeo de hoje é sobre dicas básicas para organizar uma viagem internacional. Tem 6 pilares, tá? Então, a época que você vai viajar, a documentação, a agência ou por conta, passagem, a hospedagem e como organizar esse roteiro. Época de viajar. A melhor época para você viajar é quando você pode viajar. Não tem outra coisa, não tem o que se falar. Eu trabalho em uma empresa, então eu só consigo viajar nas épocas de férias ou um feriado prolongado. Geralmente é muito mais caro, então eu evito essa época. Então eu programo em cima das minhas férias. Se você tem oportunidades de ir em qualquer momento, que você pode parar a sua rotina e viajar e voltar, você consegue pegar as promoções que aparecem aí na internet. Mas se você não tem, uma dica essencial é você estudar para onde você quer ir e aí conseguir encaixar as suas férias nesse período. Por exemplo, nós temos plano de ir para o Japão. Não sei como vai ser com essa pandemia, mas quando nós estávamos programando, o que eu fiz? Peguei minhas colegas de empresa e falei que eu precisava de abril, março ou abril, que é o tempo que eu quero ir, o período que eu quero ir para o Japão, e combinei com elas, olha, 2020 eu vou ficar com a minha agenda de férias aberta, vocês podem agendar quando vocês quiserem e eu entro nas brechas desse momento, mas 2020 eu preciso de março ou de abril. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, então a gente agendou dessa maneira. Agora, se você tem a oportunidade de pegar uma grande promoção que aparece na internet, parar a sua rotina e ir viajar, é importante você se atentar em algumas coisas. Por exemplo, pesquisa o destino e vê como que é o tempo lá nesse período. Nós fomos para Machu Picchu há 2 anos atrás. Machu Picchu é separado em estação seca e estação chuvosa. Então, a estação seca é de abril a outubro e as outras estações é chuvosa. Então, qualquer promoção que seja fora da estação seca não é muita vantagem. Dá uma olhada no vídeo da Mirelle e do Romulo do Travel Share, que eles foram em fevereiro e a cidade estava fechada por nuvem, estava muita chuva. Então, compensa você economizar um pouquinho de dinheiro, pegar essa promoção para fevereiro, para época chuvosa, e chegar lá e dar de cara com um lugar todo fechado, de nuvem. Tem vídeos na internet que a galera, coitados, sim, eles conseguem ver a cidade por um segundo quando bate um vento e leva a nuvem embora, depois já fecha de novo. Então, assim, surgiu aquela promoção, dá uma olhadinha lá como que é o tempo. A primeira coisa que você vai fazer é pesquisar a estação e como que é o tempo. Então, a dica geral como quando ir é você se programar ou com antecedência ou estudar a região para onde você está tendo a oportunidade de viajar. Segundo, documentação. Básico, gente. Primeira coisa que você vai ver, precisa de visto para ir para esse lugar? Se precisa de visto, qual é o tempo de antecedência que você precisa tirar esse visto? O que você precisa fazer antes de tirar o visto? Porque, por exemplo, para o Japão, você não consegue ir lá tirar o visto se você não tiver com as passagens compradas, com o roteiro programado. Não é simplesmente ir lá e falar, oi, me dá um visto. Precisa de vacina? Precisa de passaporte? Ou pode ir com RG? Se você vai com RG, pessoal, não aceita cópia. Não adianta, cópia não aceita. Não é nenhuma companhia, não dá, nem viagem nacional. E parece bobagem quando a gente fala sobre isso, mas eu conheço, eu estava com uma pessoa que tentou voar com cópia de RG. E não voou, perdeu o voo, não dava tempo de voltar pra casa pra buscar. Então, não adianta. Passaporte, tem um tempo de tirar o passaporte, é rápido, eu posso falar sobre isso depois. Mas então você viu, você precisa de visto? Qual o tempo de tirar o visto antes da viagem? O que você precisa para tirar este visto? Passaporte, como que você vai tirar esse passaporte? Na sua cidade tem? É próximo? Você tem que viajar? Não tem que viajar? Você tem que agendar? Tem que pagar a taxa antes? Então tem todos esses quesitos que você tem que olhar pro passaporte. O RG, eu não achei na internet em nenhum lugar que fala que é regra, que seu RG tem que ter no mínimo 10 anos. Mas a regra é, o RG tem que estar em bom estado de conservação. Então não adianta ser aquele RG puído, maltratado, que fica no seu bolso, rasgado. Nem um RG com a sua foto fofinha de criança também não pode. Então, um RG em bom estado de conservação, que não seja rasgado, que sua foto é recente, que você não mudou completamente. Eu, por exemplo, eu fiz bariátrica, então eu emagreci quase 40 quilos. Eu já fui loira, de cabelo liso. Então, imagina, né? Eu era gordinha, loira, de cabelo liso, e agora eu estou magra, de olho cacheado, morena. Então tem que estar
né? Parece com você, tá? Não pode estar diferente. Sabe o que não pode também, gente? Não aceita CNH e nem carteira de identificação profissional. Por exemplo, OAB, carteira de médico, de dentista. Não pode, tá? É o RG na América Latina. RG. Vacina. Pesquisa no site da Anvisa se o destino que você vai precisa de vacina. Quando nós fomos pro Peru, não era obrigatório o certificado de vacina. Mas lá era recomendado o certificado de vacina. O Brasil, principalmente São Paulo, passava por um surto de febre amarela. E eu vi situações de pessoas que chegaram no país, não precisava de vacina e depois não conseguiam seguir para São Paulo porque São Paulo precisava de vacina. Para garantir, a gente resolveu tirar o certificado de vacinação internacional, que foi super simples. Nós moramos na Zona Leste, então nós fomos num posto na região da Penha e avisamos que a gente precisava do certificado de vacina. Então a gente tomou a vacina da febre amarela e tiramos o certificado naquele momento. Então foi super fácil. É melhor garantir, a gente não pagou nada. Então hoje a gente já tem a vacina. Simples. Item 3. Você vai por agência? Você vai sozinho? Você vai comprar em uma agência online? Uma agência online? Submarino, Viajanet, Decolar. Como que você vai? Depende do seu perfil. Você é um viajante medroso? Você é um viajante que se acontece alguma coisa, você quer uma pessoa por trás te dando suporte? Ou você é um viajante que dá a cara a tapa e vai pra frente e resolve, se der tudo errado, senta, chora, levanta e vai de novo? Depende do seu jeito. Eu conheço pessoas, eu trabalhei com uma pessoa que foi pra Disney e a viagem foi muito mais cara, mas ele tinha o suporte de uma agência que fazia tudo. Até quando ele tava num local e não sabia direito onde comer, ele ligava e falou: me indica um restaurante pra eu comer aqui, não sei aonde. A pessoa indicava. E é uma pessoa que gosta de viajar desse jeito, ele gosta de ter um porto seguro, alguém pra ligar. Eu já fui com submarino, a minha primeira viagem internacional foi para Buenos Aires, eu fui com submarino.com. E eu não tive problema nenhum, foi ótimo, foi maravilhoso, foi bem mais barato. Depois eu fui pra Foz do Iguaçu e foi um caos, deu tudo errado. Eu tive um prejuízo financeiro que eu consegui reaver o dinheiro quase 4 meses depois. Momentos e momentos. E hoje em dia eu viajo sozinha. Ai, Clara! Sai daí, terrorista. Então depende do perfil de viajante que você é. Se você realmente não quer ter trabalho de você fazer um roteiro, que até um último item, né? Porque você vai ter tudo na mão e você vai ter uma pessoa. Realmente, você tá num país desconhecido, se você não fala a língua, se você é um pouco tímido, se você é um pouco mais fechado, mais recatado, você ter uma pessoa pra ligar e te apoiar, você chegar no aeroporto e ter um táxi lá, um carro te buscando com uma plaquinha com seu nome, dá um conforto, né? Deixa seu coraçãozinho quentinho, tranquilo. Ai, parece que minha mãe tá indo comigo. Mas você ir sozinha é outra coisa. Então depende muito do seu perfil, tá? Ju, eu prefiro numa primeira viagem internacional ir com uma agência. Ok, vai com a agência. Ai, Ju, eu tô com um pouco de medo de ir sem agência, porque é a primeira viagem internacional, mas a grana não tem pra isso. Economiza um pouquinho mais. Parcela um pouquinho mais, não sei. Mas você entende que depende do seu perfil? Você vai falar pra mim assim: ai, nossa, a Ju falou pra eu ir sozinho porque é ótimo. Aí dá um problema e você fica lá perdido sem saber como resolver. Não vai ser legal na sua viagem. Então você realmente tem que entender qual que é o seu perfil de viajante. E tenha amigos, tenha pessoas que fala de viagem, conversa de viagem, tenha blogs no qual você confia, pessoas que você confia. Eu tenho amigos que fazem viagens espetaculares e não estão no mundo da internet, mas são pessoas que super apoiam, dão super dicas, super bacana. Então, assim, conversa com as pessoas, fala pra onde você tá indo, pergunta se alguém já foi, se te indica algum hotel, se te indica alguma coisa, tá? Então, depende do seu perfil. Hoje, eu sou uma viajante solo. Eu ainda uso sites como Decolar, Submarino para apoio de pesquisa, o Decolar para comprar passagens múltiplo destino, mas eu sou uma viajante solo independente. Passagem aérea, tem uma dica assim,
Não adianta comprar com muito tempo de antecedência, você não vai conseguir promoção. Inclusive, provavelmente, se você comprar um ano antes, você vai pagar mais caro do que você comprar com menos de 30 dias, tá? Então tem isso. E assim, primeira coisa, anota para você não fazer isso e não sofrer. Comprou sua passagem, para de pesquisar. Enquanto você não comprar, você se cadastra em todos os sites que tem lembretes. Você pode colocar que você está procurando uma passagem para Montevidéu entre R$500 e R$1.000 no período da manhã, em tal mês. E ele vai ficar buscando para você. Você consegue fazer isso. Depois que você comprou, cancela todos os seus lembretes de viagem, porque você vai ver, pode acontecer de chegar promoções mais baratas e você vai ficar triste. Ela tá aqui, ó, debaixo de vocês, que ela não permite que eu faça nada que ela não esteja junto, colada. Na baixa temporada, você compra de 1 a 2 meses de antecedência. E na alta temporada, de 2 a 4 meses de antecedência, tá? Então, mesmo depois que você programou um monte de coisa na sua viagem, você tem todas as documentações, você vai comprar essa passagem aérea neste momento, tá? Hospedagem. Também tem a ver com o seu perfil, não tem muito o que falar. Ai, Ju, que chata, decide pra mim. Eu posso decidir, mas se você não gostar, você não vai me culpar, tá? Por que eu digo que depende do perfil? Tem pessoas que falam assim, eu não durmo em dinheiro. Ou seja, eu não vou pagar muito caro numa hospedagem porque eu não quero dormir no super conforto. Ok. É a pessoa. Tem gente que adora um super hotel. Eu já viajei atrás de hotéis muito bons, já viajei com pousada, já fiquei hospedada em hostel, já fiquei hospedada em Airbnb. Pra mim, o principal é ser limpo. Tá limpo? Tá ok. Eu não sou muito fã de hostel. Eu já viajei em hostel em que nós ficamos em quarto compartilhado. Viajei com a minha irmã, ficamos num quarto com 12 camas. As pessoas eram bem tranquilas, ninguém atrapalhava nem nada, mas as pessoas têm uma vibe de conversar no hostel, de fazer amizade. E eu não tava muito nessa vibe naquela viagem em si. Então, eu não sou muito fã de hostel, assim, hostel que é especialista, que é famoso por festa. Não, porque eu quero dormir cedo, porque eu sou uma viajante que anda e bate perna o dia inteiro, então eu fico exausta, não sou de ir pra festa ou balada. Não é esse meu propósito. Então, pra mim, isso é chato. De manhã, eu não sou mal-humorada, mas eu gosto de tomar meu café tranquila, pensar, meditar, conversar. Então, eu não quero ficar conversando, tal. Um bom dia, assim. Então, assim, hostel não é minha pegada, não curto. Já usei várias vezes. Voltarei a usar sim, não é que eu vou usar, não é minha pegada. Hotel, pra mim, é muito formal. Hotel muito, muito formal, sabe? Senhor, senhora. Então, também não sou muito fã, assim. Eu gosto de pegada pousadinha. Pousadinha. Geralmente as pessoas são na mesma pegada que eu. Alguns querem conversar, outros não querem conversar, e whatever. Então, eu gosto de hotel e eu gosto muito de Airbnb porque eu fico na minha cabeça imaginando que eu sou moradora. Quando a gente foi pro Buenos Aires, a última vez nós ficamos em Airbnb, pra mim eu era irmã. Eu já vivia lá em Buenos Aires, acordava com eles e tal, só um emprego lá. Então, eu gosto de pousada ou de Airbnb, tá? Não sou muito fã de hostel e hotel. Apesar que quando eu fui pro Peru, nós pegamos hotéis caros, sim, pra mim são caros. E foi muito bom, porque o hotel era maravilhoso, tinha chão aquecido, tinha banheira de hidromassagem, era grande. Era maravilhoso, a cama era gigantesca. Mas custou, né? A gente pagou um pouco mais de $100 na estadia, ficamos 3 dias, custou, né? Ia custar muito se fosse na cotação de agora. Como organizar o roteiro? E pra mim, roteiro igual pesquisa. Não tem jeito. Como que nós fazemos aqui em casa? O Léo pesquisa assim com menos afinco do que eu. Quando nós vamos viajar, eu fico com a fixação naquele tema. Então eu pesquiso, eu converso com as pessoas, eu vejo na internet, eu jogo um vídeo no Google, no YouTube, eu pesquiso no Google, eu pesquiso super. E aí eu começo sempre assim, primeira pesquisa, eu jogo roteiros. Então eu vou atrás do que o pessoal tá falando pra fazer. Só que você tem que saber também o que você gosta. Não adianta eu seguir um roteiro de alguma youtuber ou blogueira que é super fã de festa, pra indicar baladas.
Eu não sou fã disso. Eu gosto de restaurantes. Inclusive, uma curiosidade. Eu fiz gastronomia há 10, 11 anos atrás, né, em Morumbi. Não trabalho com isso, trabalho com outra coisa. Mas eu gosto de conhecer restaurantes. Então, eu reservo uma parte do meu dinheiro para gastar em restaurantes nas viagens. Se eu inculco com um chefe específico, eu quero ir lá conhecer e tal, mas eu também como assim num botequim da esquininha ali super baratinho, tá? Eu sou super aberta com alimentação. Mas eu gosto de pessoas que indicam restaurante, que indicam experiências gastronômicas. Então, se eu seguir uma pessoa, uma blogueira, que não liga pra isso, que só vai comer em Mac, que vai comer em fast food, pra mim não vai ter graça. Então, eu preciso também ter esse pensamento, assim. Se eu for abrir um vídeo de uma pessoa que eu sei que não é chegada ali em gastronomia, eu não vou esperar que ela me fale de grandes restaurantes. Então, além dessa pesquisa geral que você vai fazer por tudo, você vai pesquisar sobre roteiro, principais atrações, se é perigoso, se não é, para você montar mais ou menos os horários do roteiro. Depois que você tem todas essas informações, você vai encaixando ali como melhor organizar o seu roteiro. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu gosto muito de andar. As minhas viagens são muito baseadas em andar a pé. Então eu olho assim, eu vou aqui, é 1 quilômetro daqui. aqui, vou andando. Aí eu chego lá no ponto. Nossa, aqui perto tá menos de 1 quilômetro, tem outro Destino. Aí eu vou andando. Nossa, fica 400 metros só daqui pra gente ir no restaurante fulano. Eu vou andando. Olha, o outlet tá 1 quilômetro pra trás. Aí eu vou andando. E no final eu ando 8, 9, 10 quilômetros por dia. Na hora que bate o cansaço, aí a gente pega um transporte público, que eu gosto, acho muito bacana interagir dessa maneira. Então, nas minhas pesquisas sempre tem como é que funciona o transporte público da região, pra eu já saber mais ou menos por onde que eu vou, como que eu vou escapar. E aí, se eu tô muito cansada, eu pego um Uber. Por exemplo, na última viagem para Buenos Aires, a gente fez um roteiro por Palermo todo a pé. Então a gente foi passeando, andando, vou pra lá, vou pra cá, vira esquerda, vira direita, restaurante e tal. Só que teve uma hora que caiu um toró no meio. Nem lembro se tinha visto se ia chover, se não ia chover, mas caiu um toró. Então a gente pegou um táxi pra seguir até o restaurante onde a gente ia almoçar. Então, táxi a gente usa bem pouco, a não ser que a região seja muito barata, mas eu sinto que eu perco. Então, assim, pra mim, eu não sou muito fã de passeios de ônibus, aqueles ônibus turísticos da cidade, não me agradam muito. Mas se você tem pouco tempo de viagem, é uma coisa que você pode fazer. Então, quando nós fomos pra Curitiba, nós fizemos um passeio no ônibus turístico, eu achei super legal. Mas eu não quis fazer isso em Buenos Aires, porque eu queria ir andando, entendeu? Escadinha. Eu gosto também de passeios culturais, então eu gosto de entrar em museu, eu gosto de ir em exposição, eu gosto de arte de rua. Então os meus passeios são mais voltados para esse lado. Eu, inclusive, gosto de viagens de cidade, muito mais do que viagens de campo, de praia. Quando tem uma viagem de praia, eu tento colocar algum passeio assim de bate-perna também, porque para mim dá 3 dias eu descansei, tá bom. Outra coisa que é bacana em você fazer um roteiro, primeiro assim, eu planejei a viagem do Peru, porque foi muito idealizada essa viagem. Foi um ano após um projeto que eu participei na empresa, que eu tava muito cansada, que nós fizemos muito hora extra, e aí eu tinha uma grana bacana também pra viajar. Por isso também eu não tava ligando pra preço em questão de hotel. Depois eu posso falar sobre a viagem do Peru, que a gente gastou um pouquinho. Assim, a gente não perdia tempo no que eu vou fazer hoje. E você ficar sem ter o que fazer, e passear. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Quando a gente foi pra Curitiba, acordou um dia de manhã e falou assim, o que a gente vai fazer? Não sei. E a gente não fez nada. A gente perdeu o dia lá porque a gente não tinha feito nada. Não fez nada em Curitiba. A gente ficou curtindo, assim, a casa dos tios do Léo, mas enfim, não foi um dia a menos, poderia ter feito mais coisa. É isso que eu quero dizer. Ou não acontece igual a minha irmã tem um caso engraçado, no qual elas passearam. Ela e minha mãe passeou muito em Salvador o dia inteiro, andaram. E no final do dia minha mãe virou e falou assim: vamos dançar um forró. Gente, não tinha mais perna pra dançar forró. Então você consegue ver tudo que você quer fazer na sua viagem e intercalar. Então, o dia que eu vou caminhar, que eu sei que eu vou andar mais, que eu coloquei todos os roteiros mais próximos ali vejo o mapa do Google, né, os pontos turísticos que estão mais próximos. Esse dia que eu tenho previsão de andar muito, à noite é um dia que provavelmente ou eu vou jantar no hotel, na região do hotel, ou se eu for sair,
for para um lugar mais distante, é um dia que eu vou gastar o táxi para ir para aquele local e voltar pro hotel ou para mim. Então isso é interessante de você. E quando você programa, você escreve o seu roteiro, depois você tem na cabeça o que você vai fazer no dia a dia. Então isso é muito legal. A agência de turismo te proporciona isso, né? Quando você vai na agência, você compra, tem lá tal horário, você vai chegar no hotel, vai fazer o check-in, dia livre. Eu conheço várias pessoas que ficam com dia livre e não fazem nada. Eu já passei por isso, né? Acabei de contar. Então, esse o segredo do roteiro. E, pra não ficar muito longo, que eu acho que já está muito longo, essas são as principais dicas para você iniciar um planejamento de uma viagem internacional. O que eu aprendi no meu dia a dia, eu já fui viajar, sim, no supetão. A primeira viagem que foi para Buenos Aires com a minha mãe, eu comprei o pacote antes, depois fui pesquisar qual era a temperatura, como que ia ser, o que fazer. E foi divertido também porque eu comecei a olhar algumas coisas, assim, eu fiquei hospedada em um local que na internet o pessoal falava que não era bacana, e eu fui com medo, cheguei lá, era super legal. Então é isso, se aventure, essa é a minha dica, se aventure, pesquisa bastante antes de você ir pra sua viagem. E eu sinto, é muito gostoso quando você chega num local que você pesquisou tanto pela internet, você olha. Então, quando nós fomos para o Peru, na Montanha Colorida, tinham poucos vídeos na internet. Então, pouco que a gente assistiu, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, olha onde a gente tá, eu vi tanto isso na internet e agora eu tô aqui. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Essa oportunidade de vocês começar a se orientar, porque eu mesmo fico perdida. No começo eu ficava perdida. Por onde eu vou começar? O que eu vou fazer? Aí depois lá na frente eu tinha que ter visto isso antes. Então segue essas 6 dicas iniciais e de lá você vai ter vai encontrar outras coisas na internet e vai ter uma viagem muito mais gostosa. Obrigada por me assistir até agora. Curte, se inscreve e compartilha.